Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Cada vez mais o álcool faz companhia para grande parte dos jovens durante as madrugadas. Reportagem dessa edição vai mostrar o risco assumido por quem sai em busca de diversão. E você vai ver também. Operação em 3 estados prende torcedores envolvidos na briga do estádio em Joinville. Onda de arrastões em plena luz do dia assusta quem fica preso no trânsito. Funcionários das empresas aéreas suspendem greve prevista para amanhã. Balcão do Teatro Apollo em Londres desaba sobre público durante peça e deixa dezenas de feridos. Na última sessão do Supremo este ano, ministro Luiz Roberto Barroso coloca em debate a descriminalização da maconha. A rotina de trabalhadores que chegam ao fim do ano sem direito ao 13º salário. Inglaterra começa a testar cédulas de plástico. A Agência Espacial Europeia lança telescópio que vai mapear o universo. E eu recebo aqui na bancada o filósofo Luiz Felipe Pondé e o advogado e ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Eduardo Mulaer. Entre nos nossos endereços na internet e mande a sua pergunta aos nossos comentaristas. Neste momento, a cidade de Londres acompanha um acidente ocorrido agora à noite dentro do Teatro Apollo, um dos mais tradicionais da cidade. Parte do teto e um balcão desabaram sobre o público. Várias pessoas ficaram sob os escombros. Pelo menos 80 foram internadas, 7 em estado grave. Cerca de 700 pessoas estavam no local na hora da tragédia. Houve pânico e correria. Os bombeiros conseguiram resgatar as vítimas atingidas pelas partes que desabaram. O balcão que se desprendeu tem capacidade para 130 pessoas. A polícia fechou a rua em frente ao Teatro Apollo. Vários carros de bombeiros foram acionados. TVs locais mostraram imagens de pessoas feridas sendo retiradas do prédio histórico construído em 1901. Eles saem à noite em busca de diversão sem hora para voltar. Jovens abusam do álcool e das drogas e flertam com a falsa impressão de que nada vai acontecer com eles. 10 horas da noite, bares no centro de São Paulo lotados. A maioria jovens, entre 20 a 35 anos, em busca de diversão, bebida e namoro. Você vai muitas vezes para curtir com seus amigos ou até mesmo à procura de garotas. Tiago tem 24 anos, já viu muita briga na madrugada. Eu vejo uma galera, brigando no meio da noite, assim, skatista batendo skatista. 11h30 da noite, a fila para entrar na boate avança pelo quarteirão. As cenas chamam a atenção. Jovens chegam já aparentando sinais de embriaguez. A bebida alcoólica é o principal combustível ainda na fila. Eu costumo beber, velho. Histórias que nem sempre terminam com um final feliz. No último fim de semana, uma jovem de 19 anos morreu após cair num fosso de um prédio abandonado do Instituto Butantan, em São Paulo. Segundo amigos, o grupo tinha saído de uma festa e foi ao local para conversar e ver o sol nascer. Bruna Barbosa Lino se afastou para ir ao banheiro. Foi quando o acidente ocorreu. Testemunhas disseram que ela não tinha bebido. A polícia aguarda o laudo toxicológico. Muitos problemas que acontecem depois da balada estão ligados ao consumo excessivo de álcool. Ele aumenta, por exemplo, em 77% a chance da pessoa fazer uso de drogas, o que significa mais riscos. É o que mostra uma pesquisa inédita da Universidade Federal de São Paulo. Foram ouvidas 2.400 pessoas em 31 casas noturnas. Metade do público tem menos de 24 anos. O estudo revela um comportamento de risco após as baladas. 24% dirigiram depois de beber. 13% pegaram carona com alguém que tinha bebido. 12,7% usaram drogas. 9% sofreram desmaio. 8% tiveram complicações físicas, mesmo índice dos que fizeram sexo sem proteção e dos que voltaram a beber. Quando a gente quantifica os comportamentos de risco entre os jovens, eles não são poucos, eles são muitos. Inclusive o envolvimento em acidente de carro e tudo mais, mas é sempre aquela sensação de que está distante, não sou eu, não é comigo. E isso é farmacológico. Risco é uma palavra que parece não ter vez no vocabulário destes jovens adultos. Não é que ele não meça a consequência, é que ele não acredita que essa consequência vai acontecer com ele.
Então, Pondé, está relacionado aí à maturidade, né? A juventude é assim, né? É assim. A gente não pode dizer que... dizer que a juventude é assim, parece que a gente está apoiando a situação. E você sabe como é hoje em dia. Você não pode falar nada que choque, né? Mas é claro que isso faz parte, essa capacidade de se achar autossuficiente. Como ele falou muito bem, acho, esse sentimento de que com você não vai acontecer, de que você sabe dirigir depois que bebe, né? Essa ideia de que os males do mundo não estão aí para acometer você e sim os outros, isso faz parte do que se chamou de imaturidade mesmo. Mas não é um traço só de brasileiro, né? Assim, tem vários países do mundo, qualquer pessoa que viaja sabe, inclusive países que são ditos super avançados e tal, e que os jovens bebem muito. E interessante, muitas vezes, justamente porque a vida é muito arrumada, eles bebem muito. Quando tem pouca coisa para fazer, aí a humanidade usa drogas, bebe, fuma, sei lá, milhares de anos. Né? Não acho que vai mudar nunca. Senão o mundo fica muito chato também. Mulher. Acho que uma das características do ser humano, e que é mais acentuada nos jovens, é o espírito de aventura, ou seja, a sensação de que sem aventura a vida não vale a pena. Onde você encontra aventura? No amor, por exemplo, você encontra aventura no esporte e em inúmeras atividades. Agora, essa aventura idiota de beber muito à noite, que é o único jeito de se divertir, realmente é uma coisa que a gente precisa refletir melhor, porque é uma diversão estúpida, quer dizer, não é agradável para o corpo, no fundo é um jeito de se inebriar um pouco para poder viver na balada, e talvez numa moçada aí que não tem muita limitação, acabe precisando disso para poder se divertir. Quer dizer, essa coisa, por exemplo, do racha, de você invadir uma coisa abandonada, sim, dá uma sensação de aventura. Mas não vale a pena pôr a vida em risco por uma coisa dessa. Que acho que dá para ter essa sensação dentro de parâmetros um pouco mais razoáveis. E tem uma outra coisa também que o álcool sempre teve associado, que é mais fácil fazer sexo, né? No sentido não de que é mecanicamente mais fácil, mas à medida que as pessoas bebem, as meninas bebem, o sexo fica mais fácil. O Roberto Miranda faz uma pergunta aqui para vocês. Será que esse comportamento dos jovens é falta de orientação dentro de casa? Provavelmente não. Quer dizer, os pais normalmente orientam, dão todos os conselhos, fazem todas as recomendações, e é próprio da juventude justamente se rebelar, às vezes contra a sociedade, às vezes contra os pais, e achar que o pai e a mãe não sabem nada, que estão falando aquilo, mas é porque já estão velhos, que são burgueses e que está na hora deles. Desde os anos 60, se rebelar para jovem é tão comum quanto usar calça jeans, né? Tem que se rebelar e usar calça jeans. Até o Papa já falou isso, né? Bom, o Papa tem falado tudo que é legal ultimamente. Os arrastões saíram dos restaurantes e foram parar nos congestionamentos. Os assaltos em plena luz do dia são mais um motivo de preocupação para motoristas presos no trânsito. O ônibus de turismo saiu da Barra Funda, em São Paulo, com destino a Foz do Iguaçu. Na rodovia Castelo Branco, 2 homens, entre os passageiros, anunciaram o assalto, próximo ao município de São Roque, interior paulista. Com a ajuda de comparsas em 3 carros, levaram toda a bagagem e até a roupa das vítimas, como a desse senhor, que chegou à delegacia sem calça e de meias. A polícia ainda não tem pista dos ladrões. No Rio de Janeiro, os arrastões nas praias começaram na década de 80 e sempre retornam. No mês passado, houve uma sequência desses crimes nas praias da zona sul do Rio de Janeiro. 15 pessoas foram detidas por furtos. Restaurantes são um dos alvos mais visados por quem comete arrastões. Neste estabelecimento em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, 40 pessoas foram assaltadas por 3 bandidos armados na hora do almoço. E na capital paulista, só no primeiro semestre deste ano, 68 bares e restaurantes sofreram esse tipo de crime. O trânsito das grandes avenidas também favorece o arrastão, e isso em plena luz do dia. Em São Paulo, só nessa semana foram 2, um na Avenida do Estado e outro na Avenida dos Bandeirantes. 3 homens em 2 motocicletas surpreenderam quem estava no congestionamento. O trunfo dos bandidos que fazem arrastões é pegar o motorista desprevenido, em situações banais, comuns no trânsito.
Muita gente nem se dá conta, mas pode estar adotando comportamentos que colocam em risco a própria segurança. Nós temos que andar com o carro totalmente fechado e totalmente trancado. Outro detalhe é a película de segurança que hoje é permitida por lei e inibe a aproximação de estranhos. Qualquer tipo de equipamento deve ser escondido. Agora, uma dica principal para as mulheres: ande com uma bolsa um pouco menor e esconda por trás, embaixo do banco. Arrastões são difíceis de coibir porque se enquadram no que a polícia chama de crime de ocasião, em áreas pouco vigiadas. Tem que interromper uma ação mais oportuna possível no patrulhamento. Mulaer, o que fazer nesses casos? São difíceis mesmo de coibir arrastões, né? É inusitado, não é? São difíceis, mas aí você tem primeiro essa questão do trânsito, né? Quer dizer, como é que nós vamos chegar nessa situação? Quando você pergunta para uma pessoa que é ligada ao governo, do estado, à prefeitura, e o trânsito, vamos dar um jeito? Dizem, não tem jeito. O jeito é metrô e a coisa fica como está. Então, a gente põe mais carro na rua, ninguém consegue andar e nós estamos mais expostos ao arrastão. E em restaurante é uma coisa impressionante, quer dizer, houve assim, uma queda brutal de freguesia nos restaurantes, porque ninguém quer sair à noite para se divertir e ser assaltado no restaurante. Então, o pessoal começou a migrar para os shoppings. Agora começaram os rolês, os rolezinhos, também nos shoppings. Quer dizer, parece que não há imunidade em nenhum lugar. Então, acho que assim, a gente tem que pensar, por um lado, vamos pensar nessa coisa de ficar todo mundo parado, bloqueado, que não tem cabimento. Pensar em soluções mais radicais para trânsito. E, em segundo lugar, tem que haver uma prevenção específica nesses locais de aglomeração, que mais ou menos o vendedor de picolé, de polvilho, de água, já sabe onde é. Você vai no lugar que vai ter o congestionamento, ele já está lá vendendo. A polícia pode estar lá também para prevenir arrastão. Pondé. Assim, talvez pudesse começar parando de estimular as pessoas a comprar carro, né? Parte da economia brasileira é sustentada em cima da ideia de consumo. Todo mundo é estimulado a comprar carro, baixa-se o imposto para comprar carro, espera-se que se compre carro e depois a cidade ficou um inferno e a gente ainda... Aí depois você espreme as pessoas fazendo faixa, você não consegue andar com o carro, fica mais parado. Porque você vai diminuindo o espaço do carro, porque, de repente, o motorista virou vilão, e aí ele ainda fica mais pato, né? De fato, esse tipo de coisa, no final do ano, deixa a gente pessimista, né? E para intensificar o combate a roubos em geral e crimes contra a vida, o Estado de São Paulo vai adotar um bônus em dinheiro para os policiais civis e militares. O projeto de lei que estabelece o bônus por produtividade será enviado à Assembleia Legislativa. O foco da medida são os crimes de homicídio, latrocínio, roubo seguido de morte, roubos em geral e roubos e furtos de veículos. A avaliação dos resultados será feita em parceria com o Instituto Sou da Paz. As metas que irão compor os bônus serão estabelecidas para a área dos distritos policiais e companhias da Polícia Militar, a área da seccional, além da meta de redução para todo o Estado. Esse bônus será pago trimestralmente, a cada 3 meses, portanto 4 vezes ao ano. Se atingir todas as metas, tudo verde, dá R$ 8.000 por ano. O governador também sancionou hoje medidas que prevêem a contratação de 5.000 funcionários administrativos. O objetivo é liberar policiais que atuam em gabinetes para o trabalho nas ruas e promoção para policiais que se aposentaram até 2011. Mulaer. Então, esse é um exemplo de solução criativa. Eu me lembro sempre do professor Montoro na PUC, ele dizia, tem a sanção punitiva e a sanção premial. Então, é muito mais eficiente você premiar do que você punir. E esse Instituto Sou da Paz, que está por trás da ideia, tem dado uma contribuição fantástica aqui no estado de São Paulo, com projetos para modernizar a polícia e torná-la mais eficiente. Então, acho que é um exemplo fantástico de criatividade que precisava ter também no trânsito, quer dizer, na polícia. É bom, quer dizer, a pessoa vai estar mais motivado, aumenta a eficiência. Claro, aos que contestam, falam, não, mas então precisa pagar para a polícia ser mais eficiente. É um prêmio, eu acho que os salários não são bons na polícia, é um prêmio que vai ajudar e vai estimular. Bom, alívio para quem vai viajar de avião neste fim de ano. Os aeronautas brasileiros decidiram cancelar a greve geral programada para amanhã em todo o país. A repórter Maiana Leocádio está no aeroporto de Congonhas e tem mais informações. Maiana, amanhã é recorde de passageiros no aeroporto, não é isso? Boa noite, William. Boa noite a todos.
Isso mesmo, amanhã são esperados mais de 350 mil passageiros em todos os aeroportos do país. Um recorde de movimentação, segundo a Secretaria da Aviação Civil. A paralisação foi suspensa porque os aeronautas decidiram aceitar a propostas das companhias aéreas de um reajuste salarial de 5,6%. Os trabalhadores pediam 8% de reajuste. Aeroporto cheio, como está previsto para amanhã, significa muito trabalho para aeronautas e aeroviários. Carreiras que exigem formação e treinamentos específicos, como vocês acompanham na reportagem. Todo fim de ano as cenas se repetem nos aeroportos. Saguões lotados e filas intermináveis no check-in. Mas depois que entramos no avião, tudo parece mais tranquilo. E quem nos acompanha durante todo o trajeto são os chamados aeronautas, piloto, copiloto e comissários de bordo. Na maioria das vezes são meio educados, né, sistemáticos. Segundo o Sindicato dos Aeroviários, existem hoje no país 18 mil pilotos, copilotos e comissários de bordo. Para qualificar esta mão de obra são necessários cursos específicos. Os requisitos são segundo grau completo e idade mínima de 17 anos. O curso de comissário de bordo dura 5 meses e custa em torno de R$ 4.000. Noções de primeiros socorros e regulamentação dos aeronautas são temas obrigatórios. Você vai trabalhar em condições inóspitas, que é num avião longe da família, nos finais de semana trabalhando, Natal, Ano Novo, trabalha de madrugada. Além do atendimento ao cliente, o futuro comissário de bordo aprende que a principal função dele dentro do avião é ser um agente de segurança do voo. Para se tornar um piloto comercial, é preciso passar por vários cursos teóricos e práticos que duram em média 3 anos e custam em torno de R$ 80.000. Uma das aulas mais atraentes é realizada neste simulador de voo, onde o piloto aprende a conduzir a aeronave através de instrumentos em situações adversas como neblina e chuva. Ele acaba se mantendo mais seguro, onde as pessoas comuns acham que aquilo está sendo perigoso e pode levar até algum risco. Depois de passar por todas as fases, o aeronauta ainda tem que entrar no restrito mercado de trabalho. Ter o curso, ter uma segunda língua, né? Então está sempre pronto para essas questões. E aí, quando o mercado abrir vagas, você está lá pronto com uma segunda língua e tal, e atendendo os seus requisitos da empresa aérea. Segundo o Sindicato Nacional dos Aeronautas, apesar da categoria não ter conseguido o reajuste de 8%, eles decidiram suspender a greve a partir de amanhã, porque segundo eles avançaram em outras negociações. Uma delas diz respeito à criação de um piso salarial para pilotos e copilotos. E a outra fala da melhora na escala para a tripulação que volta da licença maternidade. As companhias aéreas informam que o passageiro que tiver alguma dúvida deve entrar em contato com a companhia contratada. E lembrando que, então, a greve que estava prevista para amanhã está suspensa. Nós estamos no aeroporto de Congonhas, aqui no saguão do check-in, em São Paulo, onde vocês podem observar que nesta quinta-feira à noite a movimentação segue tranquila. A gente espera que essa situação se mantenha para amanhã, para todo mundo poder voltar para casa e para as festas aí de fim de ano tranquilamente. William. Obrigado, Maiana. Bom, o TST, as empresas aéreas entraram no TST com pedido para manter pelo menos um mínimo, né, de profissionais trabalhando se houvesse a greve. Ia manter 80%. Então, na verdade, houve uma pressão aí também do judiciário, né? Não é bem pressão, né, William? Porque você fazer greve nessa época do ano é quase que crime de tortura. Viajar de avião hoje em dia, claro, vamos ressalvar, maior respeito, profissão de aeronauta, uma profissão difícil, sofrida, realmente complicada. Mas nessa época de Natal, você viajar um dia no Brasil, você viaja espremido e em condições difíceis. Na véspera de Natal, de Ano Novo, então, sempre o aeroporto é pior que o trânsito de São Paulo, uma loucura. Agora, fazer greve nesse momento é uma crueldade, é uma pressão muito forte. Então, eu acho até, durante o ano, em qualquer momento que haja uma greve de aeronauta, a perturbação é enorme, então a pressão pode ser muito grande. Todo ano se repete, chega nesse momento uma ameaça de greve.
não me parece justo para com a população. Felizmente, o bom senso prevaleceu e não vai haver greve. Você fez até uma reportagem no aeroporto. Aqui para a TV A Cultura, né, Pondé? Os aeroportos... Tinha muita gente reclamando do serviço. Do serviço, É claro, o serviço... A aviação está um pouco estourada em toda parte do mundo, né? As pessoas viajam. Mesmo quem imagina, nesse exato momento que a gente está falando, quantos aviões estão cruzando o planeta. Centenas de milhares de voos. Agora, antes a gente falava da polícia, né, eu acho que a polícia é uma das categorias mais maltratadas no país. Eu venho insistindo nesse assunto porque normalmente só se fala da polícia para falar mal da polícia, não se leva em conta tudo mais que a polícia faz e dá certo, e está certo, e se ganha muito mal. Né? Você não tem como valorizar uma classe, não existe modo de valorizar um trabalho se você paga mal. Qualquer forma de dizer que uma classe profissional tem valor e se paga mal é retórica vazia. Não existe isso. No caso dos aeronautas e aeroviários, também acho que é uma categoria super essencial, às vezes invisível, que você não enxerga diretamente, e também são muito maltratados, acho. Precisavam ganhar muito mais, se você levar em conta, inclusive, o grau de importância para a segurança dos voos. Em 2013, os desastres naturais provocaram um prejuízo bilionário ao mundo. Inundações, terremotos, tornados. A natureza mostrou força ao longo deste ano. As piores catástrofes, segundo a Universidade Suíça de Lovaina, aconteceram na Ásia. O tufão Haiyan, que atingiu as Filipinas em novembro, devastou o país, provocou ondas gigantes e matou cerca de 7.000 pessoas. Na Índia, o período de cheias matou 5.000 moradores. No total, 25.000 pessoas morreram no mundo em 2013, vítimas de desastres naturais. A seguradora Swiss Re, que anualmente publica o custo das tragédias, estimou o prejuízo em 130 bilhões de dólares. Apesar da cifra alta, o valor é menor do que no ano passado. Em 2012, o custo foi de 196 bilhões de dólares, puxados principalmente pela passagem do furacão Sandy nos Estados Unidos. O Banco da Inglaterra vai trocar a tradicional nota britânica por plástico. A ideia é transformá-las em moeda corrente. Esta é a ideia do Banco da Inglaterra para cédulas de 5 e 10 libras. A primeira vai receber a imagem de Winston Churchill, chefe de governo britânico da época da Segunda Guerra Mundial, considerado um dos maiores líderes políticos do país. As notas de polímero têm 3 principais vantagens. Elas são mais limpas do que as normais porque são mais resistentes à sujeira. São mais seguras porque podemos adicionar materiais modernos que tornam a falsificação mais complicada e também duram 2 vezes mais que as comuns. Essa vai ser a primeira vez que a Inglaterra usa polímero para confeccionar notas, que hoje são feitas de papel algodão. Mais de 25 países de todo o mundo utilizam notas com o mesmo material, sendo que 7 têm cédulas apenas de plástico. A nota de 10 libras, a ser lançada em 2017, vai homenagear a romancista Jane Austen. Operação policial em 3 estados prende pelo menos 20 envolvidos na briga entre torcedores do Atlético Paranaense e do Vasco na Arena Joinville, em Santa Catarina. Ao todo, 31 torcedores foram identificados. A polícia cumpriu os mandados de prisão em 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro. 28 a gente representou pela prisão preventiva e na data de hoje a gente deu cumprimento a essas prisões. Entre os detidos está o ex-vereador de Curitiba, Juliano Borghetti, que se apresentou à polícia pela manhã. Após ser flagrado pelas câmeras durante as agressões na Arena Joinville, Borghetti pediu demissão do cargo que ocupava na Secretaria de Planejamento do Paraná. A confusão aconteceu no dia 8 de dezembro, no jogo entre Atlético Paranaense e Vasco, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem, a Justiça negou o pedido de liberdade provisória a 3 torcedores do Vasco que foram detidos após a partida. Os acusados podem responder por danos ao patrimônio público, associação criminosa e tentativa de homicídio. Esse fato teve uma repercussão internacional. O Ministério Público de Santa Catarina, as autoridades policiais de Santa Catarina, o próprio Poder Judiciário de Santa Catarina têm em suas mentes o desejo de resolver juridicamente isso de maneira satisfatória.
O Emilson Nunes faz uma pergunta aqui pelo Twitter. Essa operação inédita das polícias de 3 estados prendendo torcedores é porque a nova legislação autoriza ou havia omissão nesses casos? Não é bem a nova legislação. Na verdade, o fato foi tão grave, foi tão selvagem, tão estúpido, que realmente as autoridades se mobilizaram e resolveram fazer uma ação exemplar. E eu acho que talvez fosse necessário mesmo, né? Algumas ações até que passam desapercebidas. Há um caso recente, por exemplo, que não foi muito divulgado, alguns torcedores que ofenderam muito uma jornalista que estava no campo, com uma agressão muito violenta, e foram processados criminalmente e acabaram fazendo transação penal. Então, as pessoas vendo o que acontece, talvez entendam que não há liberdade total no estádio para o que é esse outro tipo de aventura, quer dizer, uma coisa que é uma aventura, você ir para o estádio brigar, mas que não tem cabimento no estágio de civilização que nós estamos vivendo. Agora serve de exemplo, né, Pondé? A impunidade gera isso aí também. Uma das coisas que mais combate o crime é justamente a certeza da punição. Como no caso como esse, quer dizer, quando você pode cometer qualquer crime e acha que não vai ser punido, fica todo mundo bonitinho na fita. Então, a certeza, ou um aumento maior da certeza da punição, sempre tende a diminuir, né? Isso acho que todo mundo sabe. A seguir, padrasto do menino Joaquim é indiciado por homicídio. Veja também o fim de ano do trabalhador que não tem o 13º salário garantido.